Cena 1. O sertão sem limite pelo cerrado. O governo de Juscelino Kubitschek marcou a política do Brasil com um programa de governo denominado Plano de Metas, cujo lema era 50 anos em 5. A maior realização desse plano, sem sombra de dúvidas, foi a construção de Brasília. A área onde está localizada a nova capital rapidamente se tornou um imã para muitos brasileiros em busca de trabalho, principalmente vindo do Nordeste. Donzílio Luiz nasceu em 1933, no sítio Gameleira, então pertencente a São José do Egito, hoje Tapetim, Pernambuco. Donzílio Luiz veio para Brasília em 1960 para participar das obras da nova capital e fixou residência no DF em 1969, com a família onde está até hoje. Poeta e repentista desde 1953, atualmente Donzílio está menos focado no repente e mais em escrever livros e compor poemas. Após a aposentadoria como pedreiro, dedicou-se integralmente à vida de escritor e hoje já publicou mais de 20 livros e também mais de 400 cordéis. Em retrospectiva, Donzílio relembra a trajetória que fez de sua terra natal, em Pernambuco, até o Distrito Federal. Todo migrante nordestino tem um motivo principal de viajar para cá. É aquela crise financeira dada à estiagem, à seca, aquela famosa seca do Nordeste, aquela estiagem. Começou a construção do Brasil, comecei antes um pouquinho, mas eu vim para cá a primeira viagem, em 1960, para trabalho, sem a família. Passei um ano, voltei, passei mais, vim novamente, passei. Até fora daqui, outra lá, né? Até fora daqui, outra lá. Até 69. Em outubro de 69, aí eu agarrei a família e vim embora pra cá até hoje. O nordestino geralmente viajava pra cá. Muitas vezes passava 5, 6 meses, pegava um dinheirinho e voltava novamente. Chegava lá, comprava alguma coisa, um mantimento pra surtir ali por alguns meses, não faltar alguma coisa, eu sempre tinha um dinheiro e quando acabava vinha novamente, e assim foi eu também. Diz que 100% do pessoal que veio para cá trabalhar na construção do Brasil. E comigo não foi diferente, eu cheguei aqui, fui trabalhar de pedreiro. Nas décadas seguintes, pelos mais diversos motivos, muitas pessoas com origem humilde, assim como Donzílio, também vieram para Brasília em busca de trabalho e para criarem suas famílias. Uma dessas pessoas é Maria Ivonilde, da cidade maranhense de Água Branca dos Gomes. Maria chegou em Brasília já trabalhando e assim está até hoje. Vim para Codó com 7 anos de idade, fiquei até os 21 e daí eu vim para Brasília. Chegando aqui, eu fui trabalhar em casa de família. Aliás, eu já vim com o passe comprado para casa da patroa, já cheguei trabalhando. E daí então eu não parei mais de trabalhar, porque eu já vim para trabalhar, eu morava na casa da patroa, trabalhei 10 anos, quase 10 anos. Trabalhei de 1980 a 1989. Em 89 eu entrei para uma empresa que chama Confederal, na época era a empresa que fazia a limpeza. Aí eu tenho 3 filhos biológicos, 5 agregados. Criei esses filhos aqui, trabalhando na limpeza e cortando cabelo na feira, porque eu também sou cabeleireiro nas horas vagas. E assim, desses 8, eu consegui formar 4, os outros são cursos técnicos. Em parte, os trabalhadores viajaram para Brasília em busca de trabalho na esperança de uma chance de se estabelecer. Os peões de obra, hoje chamados de candangos, entraram nas zonas de construção e passaram a fazer parte desse projeto de cidadania que mudou o rumo do Brasil e sua própria história. No início, havia um tom pejorativo em ser chamado de candango, com a palavra tendo origem em Angola, tendo vindo para o Brasil com a cultura dos escravos, usada com desprezo para se referir aos senhores portugueses dos engenhos de açúcar. A rotina de trabalho e a situação de moradia era intensa para esses trabalhadores, mas os migrantes que vinham trabalhar conseguiam arranjar uma forma de aproveitar o tempo que era dado a eles entre as obras. Naquele tempo,
1960, começando a trabalhar, a gente não tinha residência própria. A residência da gente, do peão de obra, como era chamado, que virou candango, era o alojamento das firmas construtoras. A gente trabalhava o dia, à tardinha chegava os caminhões, pegava todos os peões, levava para os alojamentos lá e de dormir. Difícil, não tinha uma diversão, uma palestra entre amigos, entre poetas, era muito esquisito naquele tempo. Porém, eu como poeta e repentista, ouvia sempre, naquele tempo tinha a Vila Mauri, uma das primeiras vilas criadas no Distrito Federal, que o Lago Paranoá cobriu. Tinha uma cantina que era como se fosse um ponto rodoviário. Aqueles pau de horário chegavam do Brasil inteiro, ficavam ali, aquela área ali. Passava a semana de segunda a sábado trabalhando, naquele tempo era segunda a sábado. E recebia o pagamento, era semanal. E assim a gente ia levando ali aquela dificuldade muito grande. Você trabalhava a semana, quando terminasse a semana, não recebia essa não, recebia a anterior. Sempre ficava uma, entendeu? Quando você começava a trabalhar, você trabalhava 2 semanas, recebia a primeira. E essa ia ficando, toda vida ficava 1 semana. Uma das frases mais marcantes quando nos lembramos de Brasília e de sua construção foi encontrada durante uma pesquisa arqueológica nas dependências do Congresso Nacional. Escrita pelos trabalhadores da época dos candangos, a mensagem diz: Só temos uma esperança, nos brasileiros de amanhã. A partir desse registro no concreto que estruturou o Congresso, se instaurou o comportamento distinto que marca o coração do brasiliense descendente de nordestinos, espalhando por todo o DF a esperança dos trabalhadores candangos e tornando a cidade de hoje a capital da esperança. Cena 2. Acostumado com o cerrado brasiliense. Quem quiser comprar morango, tem que ir para Braslândia. Quem quiser ver o museu, vai ali na Candangolândia. Mas repente e cantoria, tem que buscar na Ceilândia. Manuel de Souza Rodrigues, também conhecido como Zé do Cerrado, é locutor, poeta e cordelista paraibano de Piancó, que está há 20 anos no Cerrado, além de presidente da Casa do Cantador, situada em Ceilândia, maior região administrativa do Distrito Federal. Manuel gerencia um espaço ícone da poesia e do cordel, lugar onde grandes artistas da cultura nordestina se apresentam e expõem a sua culinária, além de oficinas de música e inclusão digital. Tá na hora da declamação, aqui no Zé do Cerrado Oficial, nosso canal no YouTube. Espalha por aí, por favor, pessoal. Esse é um trabalho que eu fiz em parceria com o grande poeta Tió Mariano, lá de Afogados da Engazeira, Pernambuco, vivendo uma dessas secas tremendas do Nordeste, né? A gente fez um trabalho dizendo o seguinte: sou um filho do mato que me obrigo a ausentar-me das crises recebidas. As migalhas daqui, além de poucas, se encontram bastante divididas. Vou para o sul a tentar manchar a alma nos bueiros das fábricas poluídas. Para viver no sertão já fiz de tudo. Plantei muito, perdi por não chover. Vou para o sul para ser mais um escravo dos biônicos senhores do poder. Que é melhor apanhar ganhando pouco que viver açoitando sem comer. No sertão, o que resta é caristias, desempregos, misérias, sequidão. No sul tem caristias e misérias, mas a água que cai banhando o chão é um pão que Jesus bota na boca dos que vivem no sul buscando pão. Eita, saga maravilhosa! Zé do Cerrado, na parte da declamação. Ele e Donzílio possuem uma grande história juntos, e foi por conta dessa amizade que a participação do cordelista nesse documentário foi possível. Quem quer que seja, liga na Casa do Cantador, querendo entrar em contato com um repentista, um cordelista, um escritor, coisa. Eu tenho até uma pontinha de orgulho com isso, porque o primeiro nome que ele cita, Donzílio Luiz.
Aí me dá meu telefone, faça meu telefone. Sempre, geralmente, sou eu. Aí quando tem um projeto, porque hoje tem muitos projetos culturais patrocinados pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Muitos projetos eu entro ali, naqueles projetos pede a produção de um cordel livrinho. Então, através desse contato cultural, das apresentações, na casa do cantador, no show, o povo me conhece muito. Toda a Ceilândia me conhece muito. Falou, chegar lá, falar com a direção, apresentar meu trabalho. Queria apresentar para os professores. Aí eu marcava ali, agendava. Vem amanhã, tal hora, na coordenação. Aí chegava lá, estavam todos os professores reunidos me esperando. Aí eu levava a minha lá, explicava a importância da obra. Todas as escolas eu trabalhei, eu vendi em mão 6.000 exemplares desse livro, dessa obra. Representatividade é importantíssimo para a vida dessas pessoas que dedicam sua vida ao trabalho na capital, sendo um dos sonhos mais importantes e transformadores para pessoas como Ivonilde, que ainda tem ambições e desejos próprios, mesmo após anos de caminhada pela vida. A gente tem um lugar tão bonito nesse país, a gente tem paisagem linda, a gente tem culturas maravilhosas. E no que se refere à política, eu sou assim do baixo clero, do subterrâneo. Você entendeu? Eu acho que a gente tinha que ter uma representatividade maior, principalmente para a mulher preta, certo? Porque a mulher é discriminada no mercado de trabalho por ela ser mulher. Se ela for mulher preta, aí ela deve ser uma mulher para ser uma negra. E eu não falo nem negra, é negra. E se ela for nordestina, aí é Paraíba. E eu queria, ao invés de ser só a Dona Maria da Limpeza, eu queria ser a doutora Ivanilde. Sabe, a doutora Maria Ivanilde? Eu queria ser essa pessoa. Não fui. Mas eu vou sair daqui e vou fazer uma faculdade de medicina. E eu vou te dar uma entrevista. Não digo nem que eu tenho 90 anos, mas nesse dia eu quero que você esteja comigo. Cena 3. A cidade da esperança e da liberdade. No início da capital, os trabalhadores não paravam de chegar para as obras em Brasília. À medida que a população crescia, que até então estavam amontoados em casebres e acampamentos improvisados, novos espaços urbanos iam surgindo. Um bom exemplo é a Cidade Livre, primeiro grande núcleo de concentrador de pessoas, de comércios, uma ação do governo para oferecer serviços que não existiam na cidade. No Bandeirante, que foi um primeiro grande núcleo, chamava naquele tempo era Cidade Livre. Por que Cidade Livre? O governo estabeleceu que os comerciantes que se instalassem aí não iam pagar imposto nenhum. Era livre, esse livre significava cidade livre de imposto. E ali na Cidade Livre também tinha uns pontos que chegavam aqueles ônibus, aqueles pau de arara chegavam lá do Nordeste, que ficavam ali aos domingos também a revisavam. Ou lá na cantina, que era o dono era Zé Nicolau, cantina de Zé Nicolau, lá na Vila Mauri, ou no bar do Seu Camilo, tinha as cantorias lá. O carro fazia lá, fazia cá. Sempre tem aquele movimento, então revezava. A gente passava a semana de segunda a sábado, trabalhando naquele tempo era segunda a sábado. O principal ponto de encontro para esses trabalhadores eram os pontos de ônibus, antes do surgimento das rodoviárias e os bares e lanchonetes. Muitas experiências culturais se consolidaram nesses locais e traziam de volta um pouco da felicidade contagiante do nordestino. Momentos como esses foram muito importantes para os trabalhadores e para as famílias que aqui vieram ficar e que tiveram suas lutas diárias de sobrevivência e aprendizados, tanto em casa quanto no trabalho, e passando por muitas situações de desconforto. Quando eu trouxe a família para cá, já tinha ali na Cidade Livre, tinha
muitas vilas do lado, quem desce do Riacho Fundo para o plano, do lado esquerdo, tinha aquelas vilas, que era Vila Tenório, Vila Colombo, Vila Esperança, que deu origem à Ceilândia, que veio de lá, né, naquele tempo. Aí a gente veio para lá, eu comecei, quando eu cheguei com a família, já vim morar na Vila Tenório, que era uma das vilas daquela, mas só a rápida de madeira. Tudo era madeira daquele tempo, não existia uma casa de alvenaria ali. Nem no Bandeirante também, que era Verdade Livre, não tinha não, é tudo madeira mesmo. Aí a gente veio para Ceilândia, aí era difícil. Ceilândia não tinha uma estrada nem cascalhada, era só lama. Jogaram a gente lá e a gente tem que se virar, fazer um barraquinho, passar para dentro ali, dividindo assim só com os piquetes. Esse aqui é o seu lote. O piquete lá, 4 piquetes aqui era o meu lote. Só tinha isso, a gente tinha que fazer uma cerquinha às vezes ali, do lado de outro. Um araminho, uma coisa, às vezes é um muro daquelas pratas pré-moldadas. E a gente foi construindo aos poucos até que a gente acabou fazendo a casinha da gente. Ficamos ali na Ceilândia. Ali eu passei 44 anos morando. Diferentes jornadas em épocas diferentes, mas com dificuldades semelhantes. A luta, o improviso, a falta de preparo na chegada no DF. A vida de Donzílio e Ivonilde foram marcadas com experiência de todos os tipos, como as conquistas, superação, com tristezas e o sentimento de saudade de suas terras. Para Ivonilde, o trabalho marcou sua pele e sua caminhada, e assim ela continua vivendo e vencendo as dificuldades do cotidiano, sempre buscando mais para experimentar com o tempo que tem. Se eu te contar que nesses 32 anos que eu tô aqui, eu nunca tirei férias, tu acredita? Porque assim, por ser muitas crianças, eu não tenho coragem de ir e levar todo mundo para casa de alguém, né? E aí a coisa foi passando, os anos foram se passando, aí eu tirava férias aqui, ficava no salão, aí os meninos foram casando. Hoje só tá eu e a Ana Clara, que é a pequenininha que se formou agora. É eu e os filhos um ajudando aos outros, né? E eu sou uma pessoa sozinha, eu sou uma mãe solo. Só estou aqui até hoje porque eu precisava formar minha última filha. Mas saindo daqui, eu tenho o sonho de ficar na minha casa sossegada, ficar por conta só dos meus clientes, cortar um cabelinho daqui e dali. E é meu sonho, é conhecer o mar, eu não conheço, mas eu vou fazer isso. O mundo é uma peça teatral, de variáveis dramas e comédias, de terremoto, raio e vendaval, que às vezes viram filmes de tragédias. Um livro aberto para o bem e o mal, de muitas páginas como enciclopédias. Mas todo filme tem seu final. As avaliações, se não as médias. Ai, dos auditórios aos cenários, só ficam os polêmicos comentários, quando as cortinas teatrais se fecham. Assim é a vida. Após as cenas, nas longas trilhas ficarão apenas confusos rastros que os pés sujos deixam. Cada nordestino é protagonista de sua própria história. Cada sertanejo que para cá veio é amante dos seus próprios dramas vividos em décadas no DF. Ao olhar para trás e ver os rastros deixados durante a jornada, no caso as memórias e lembranças de tempos passados até chegar aqui, depois as cortinas do espetáculo que vivenciaram no Nordeste se fecharem, a satisfação vem para quem vive uma vida cheia de sentimentos. Mas e a nostalgia? E aquele sentimento que bate forte quando lembramos da nossa história? Das brincadeiras de criança, dos sabores diferentes e variados das comidas típicas, os cheiros fortes que invadiam as narinas? Esses são os contos que serão compartilhados no próximo episódio. Vejo vocês lá!